Então, enfrentar o vestibular precisa ser não apenas um foco, mas um desdobramento, né? De tudo que ele vivencia na escola, dos projetos, daquilo que muitas vezes, numa outra escola, o sujeito tem que correr atrás, tem que pesquisar, está no sangue do aluno da Escola Parque, né? De tudo que ele vivenciou aqui dentro. Alguma coisa que o aluno parquiano vive, especialmente aqui no nosso espaço escolar e no ambiente, né, da Escola Parque, na terceira série, é uma abertura, né, para sugestões, solicitações, num diálogo muito aberto, direto com a coordenação, que é fundamental. É claro que nós temos muita experiência no nosso projeto de vestibular, então a gente tem e não só experiência, mas uma prática de olhar para os nossos resultados, para os nossos projetos, acompanhar, rever, reorientar objetivos a partir de resultados, de performance e tudo mais. Então a gente tem muita experiência, mas a gente acha importante um espaço de escuta, até porque trabalhamos em prol do projeto de vida de cada estudante que está aqui conosco, escutar quais são as solicitações, as demandas. Então, é muito comum aqui na escola os estudantes virem à coordenação e sugerirem um projeto, ou nós estamos precisando de mais aulas em física, a gente gostaria de rever esse conteúdo, como é que a gente pode fazer? Eu quero fazer o vestibular da faculdade X, eu quero me preparar para o IME. Então, assim, eu acho que essa abertura para que a gente possa, somando com esse olhar individualizado, ajudar o sujeito a se preparar para o vestibular e para o seu projeto de vida, né, numa troca contínua, com espaço de escuta, numa construção que é coletiva, que é conjunta, é fundamental. Fiquei pensando aqui na importância e na coerência da inserção dos trabalhos de campo do ensino médio na vida desse sujeito, mas especialmente na preparação para o vestibular. Então, quando um estudante nos relata na formatura que visitar a Amazônia, que conhecer aquela comunidade ribeirinha, que está hospedado na aldeia indígena, que conhecer aquelas crianças da escola municipal daquele lugar, foi o que mudou a vida dele, né? E o entendimento dele do entorno, especialmente aqui para a Escola Parque da Barra, são estudantes que moram na Barra. A gente tem uma bolha, né, social. E sair da bolha é muito importante para a aprendizagem e para a constituição da identidade do sujeito, da identidade de um estudante parquiano. Então, fico pensando, quando eles relatam na formatura, como a Amazônia mudou a sua vida, mas que quando ele vai responder uma questão do Enem, que fala de bioma, que fala de comunidade ribeirinha, quando ele vai escrever, produzir um texto, escrever uma redação da PUC ou da UERJ, que fala de povos originários, a gente está tratando de um conhecimento que não está nos livros, que é alguma coisa que ele experimentou, que ele vivenciou efetivamente, que faz parte da sua constituição mesmo como indivíduo, né? Que ele não apenas sabe falar, mas ele consegue sentir, né? Consegue entender para além de explicações teóricas em livros didáticos. Isso é fundamental para essa constituição da identidade desse aluno, dessa aluna, mas ela também se desdobra, não como foco primeiro, mas como consequência natural, na resolução de questões, no desenvolvimento de temas, na ampliação de repertório, né, para a vida, mas para o vestibular, para as provas de vestibular. O que eu costumo dizer para os alunos que estão se preparando para essa fase, né, de entrar num terceiro ano, um fechamento de ciclo de ensino básico, preparação para vestibular, é que não se trata de uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E para uma maratona, a gente precisa trabalhar com fôlego. Então, aqui no ensino médio, a gente tem um foco no desenvolvimento do fôlego que esse sujeito precisa ter, do fôlego de estudo, porque o fôlego se ganha. Você aprende a administrar seu tempo, você aprende a aguentar estudar por um tempo X, a responder 90 questões em tanto tempo. Isso se aprende. E embora a gente entenda que a aprendizagem não é treinamento, a aprendizagem ela se dá por insights, pela possibilidade que o sujeito tem de fazer relações, no entanto, é justo e é fundamental que ele se prepare, né, e que ele consiga
lidar com essas provas e com esse tempo, com esses desafios, sem que isso seja uma novidade? Eu acho que um projeto que é fundamental na Escola Parque é um projeto que envolve duas coisas complementares. Uma, que é a ampliação da leitura de mundo desse estudante. Então, a gente favorece que esse estudante tenha múltiplas lentes de leitura de mundo. Quando ele participa de projetos distintos, de trabalho de campo, de saber mais, de um engajamento desse estudante também nas questões do mundo contemporâneo, que fazem com que as questões estejam atravessadas na experiência que ele vivencia na escola, seja quando ele vai para um trabalho de campo ancorado nos conceitos da história, da geografia, mas também quando ele vai para um laboratório de ciências e coloca em prática e percebe como a química, por exemplo, está atravessada nas questões cotidianas, e ele vai experimentando e tendo acesso a esse campo de conhecimento, ressignificando esse campo de conhecimento e aplicando também na realização dos seus vestibulares. Então, a gente percebe que é uma formação consistente que propicia que esse estudante possa aplicar em resoluções de vestibulares, em redações, em resolução de questões, toda uma vivência e uma experiência escolar muito rica e consistente. Paralelo a isso, tem um outro componente que eu acho que o nosso estudante traz muito, que é a ideia de que ele está num ambiente de boas relações, de trocas que são genuínas, de um partilhamento do saber, um ambiente que não pressupõe uma competição, né? Quem vai ter a melhor nota, quem vai ser o primeiro, muito pelo contrário, pressupõe a partilha como princípio. O outro ponto é que esse estudante ele também ganha no seu protagonismo, não só estudantil, né? Mas no seu protagonismo de atuação na sociedade. Então ele se posiciona, ele tem senso crítico, ele consegue olhar para o seu entorno e dialogar com esse entorno, conectando com os conhecimentos, mas também com a sua percepção de mundo, e uma percepção de mundo que é ancorada na complexidade da contemporaneidade. Aqui na Escola Parque, a gente tem um projeto de preparação para vestibular que se chama ACEP, Ação Comunitária da Escola Parque. É um projeto que é completamente organizado, coordenado e levado à frente pelos estudantes. E é alguma coisa assim muito singular, que a gente não percebe, não é algo comum de se acontecer, né? Estudantes da terceira série do ensino médio que dedicam o seu tempo, o seu conhecimento a serviço do outro. Porque ele, a partir do momento que ele se prepara, ele estuda para dar essas aulas, ele está se formando, ele está consolidando conhecimentos, mas não são conhecimentos só para fazer uma prova. Eles são conhecimentos que vão estar compartilhados com outros estudantes que não têm acesso a esta escola, por exemplo. Então, isso é tão mobilizador para esses estudantes que a gente vê, por exemplo, alunos que participaram, que foram professores do ACEP, e que depois encontraram numa sala de aula de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro um outro estudante que foi beneficiado pelo pré-vestibular, né? Na mesma sala de aula, ou funcionários que estiveram conosco, né, tendo aula no ACEP e que depois não só passaram para o vestibular, mas como se formaram e foram homenageados internamente por outros estudantes. Então, perceber que o conhecimento afeta os nossos estudantes e que esses estudantes afetam o seu entorno, a comunidade, o bairro e outras pessoas a partir do conhecimento, eu acho que é algo único, muito singular da Escola Parque. A Escola Parque ela é uma escola construtivista, então é uma escola que aposta numa trajetória de construção do conhecimento que se dá em todo e qualquer espaço de educação que a gente consegue proporcionar para o nosso estudante, seja ele dentro daqui dos muros da escola ou fora dos muros da escola. Então, pensar de maneira cuidadosa em cada prática educativa, em cada experiência que é proporcionada por esses professores, por esse corpo docente, para os estudantes, faz com que a gente construa um projeto educacional que não se encerra no vestibular, mas que tem também no vestibular
um dos seus focos principais. O repertório pedagógico, as escolhas temáticas que o tempo inteiro estão permeando os projetos pedagógicos da escola, na verdade, dialogam com aquilo que há de mais emergente, com aquilo que há de mais significativo para a sociedade. Então, naturalmente, isso vai aparecer nos programas de vestibulares, isso naturalmente vai aparecer nas principais provas, nos principais concursos. Eu acho que dá muito orgulho quando a gente olha, por exemplo, para as escolhas temáticas que são feitas pelas universidades e pelo Enem. Escolhas essas que vão levar os alunos a terem que dissertar, que terem que argumentar, a formularem propostas de intervenção a partir de temas muito significativos e reconhecer esses temas sendo discutidos na Escola Parque ao longo da escolaridade. Então, o vestibular é um pedaço importantíssimo da trajetória daquele que se matricula na escola. A gente começa o terceiro ano tendo isso em vista e criando estratégias de estudo e de aprofundamento para que eles possam alcançar êxito nessas universidades. O calendário da terceira série é muito pautado também pelo calendário dos vestibulares. Então, a gente inicia o ano com o projeto ERJ, criando estratégias com os nossos professores e estudantes para que eles possam, através da resolução de questões, para que eles possam revisar esses conteúdos e entender as linguagens específicas de cada prova. No segundo semestre, a gente dedica muito atenção aos projetos específicos, para que os nossos estudantes possam entrar em contato mais profundamente com questões específicas dos vestibulares da PUC e da UERJ. Ao longo do ano, há um cuidado muito forte com o trabalho de redação, um acompanhamento que os professores fazem de como anda o desempenho acadêmico, mas, acima de tudo, como anda o desempenho em cada uma das competências mais importantes para o texto dissertativo argumentativo. No segundo semestre, o Enem ele acaba sendo um grande foco para os nossos estudantes da terceira série. Por isso, os professores trazem para dentro da sala de aula a resolução de questões, a resolução de simulados, simulados esses que são oferecidos pela escola ao longo do ano, para que os nossos estudantes possam, inclusive, acompanhar como anda o seu desempenho ao longo dessa trajetória. O que me deixa mais orgulhoso ao olhar os estudantes que estão terminando a terceira série é ver a conclusão de uma trajetória de formação de um espírito crítico. Isso é uma marca muito forte dos nossos alunos na Escola Parque. Ver como eles enxergam esse mundo de uma maneira crítica, mas de uma maneira muito solidária. De uma maneira crítica, mas de uma maneira muito propositiva também. Então é com muita satisfação e muita tristeza, por exemplo, que a gente se reúne ao final do ano na cerimônia de encerramento, de formatura da terceira série, tristeza porque estão saindo estudantes que tiveram conosco e que pudemos acompanhar durante muito tempo, mas ao mesmo tempo uma satisfação incrível daqueles que estão chegando para atuar nos seus mais diversos campos de estudo e trabalho. Acho que é uma grande preocupação nossa poder apoiar cada um desses projetos de vida, poder não hierarquizar cada um desses projetos e entender que todos eles, carregando a Escola Parque nas suas trajetórias, vão poder fazer a diferença quando estiverem fora daqui. Então, o trabalho da psicopedagogia, eles conhecem desde que eles são pequenos aqui, né? Eu acho que é um olhar muito diferente, é uma perspectiva onde a gente acompanha de verdade o processo de aprendizado, né, dos alunos, e aí entende-se como processo de aprendizado também não só a parte acadêmica, mas como a parte moral também, como a constituição de sujeito, os valores, os princípios, a ética. Então, eu acho que, conforme eles vão crescendo, eles vão trazendo isso tudo, e no ensino médio, especificamente, essa segurança deles para se sentirem prontos para uma prova de vestibular tem a ver com a constância do trabalho do ensino médio de uma forma geral, mas como também ver aquilo dali como uma etapa da vida, né? Como um processo que não é simples para eles, que é muito pesado para eles, né? Mas que é um ciclo que se fecha e outro que abre. Então, todo o trabalho da psicopedagogia é numa ideia
de trazer o momento do vestibular como um marco na sua vida, mas como uma mudança de ciclo, como uma fase da sua vida que você tem que passar. E para ela você tem que se preparar, né? Para eles se prepararem para as provas, especificamente do vestibular, eu acho que o maior obstáculo é que as provas são diferentes, né? Assim, então, cada concurso de vestibular, ele tem uma linguagem diferente. Então, eles precisam perceber e conhecer todas essas linguagens, né? Você pega uma prova do Enem, ele é completamente diferente de uma prova da UERJ, que é completamente diferente de uma prova da PUC, que é completamente diferente de uma prova da FUVEST. São linguagens muito diferentes. Apesar do conteúdo passear ali pelo mesmo lugar, a forma como essa prova, como esse concurso se estabelece para eles, é muito diferenciada. A gente faz muita coisa com eles aqui, né? Então, eu acho que a terceira série é um lugar, é uma época, é um tempo que é muito importante a gente criar alguns rituais com eles, né? Eu acho que esses rituais de passagem são sempre muito organizadores, né, do nosso pensamento, né? E nos deixam mais seguros também para fazer essas passagens, essas viradas de ciclo, né? Então, a gente faz algumas atividades com eles, eles têm... a Festa Junina é sempre um evento muito bacana, eles que montam tudo, eles que constroem tudo, fazem uma apresentação super bacana. A gente tem sempre um sarau no meio do ano, onde a terceira série é a grande organizadora, quem tem tudo ali na mão para fazer a coisa acontecer. A gente sempre faz um plantio no Parque da Cidade, aqui no Alto. A gente tem esse projeto já há algum tempo com a terceira série. Eles deixam a marca deles plantando algumas árvores aqui no Parque da Cidade. A gente tem, inclusive, uma alameda que chama Alameda Escola Parque, que já tem uns 14, 15 anos que a gente planta com a terceira série ali também. E a gente faz atividades mais lúdicas com eles também. A gente faz atividades de relaxamento, a gente faz atividades de meditação, a gente faz com eles alguns trabalhos de respiração para eles aprenderem a controlar a ansiedade, para poder parar, né, diante de uma prova. Se eu empaco de alguma maneira, o que eu vou fazer? Então, eu vou parar a prova, vou respirar e vou começar novamente. A gente acompanha os estudantes desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro. Então, é muito interessante ver o percurso deles no ensino médio. E o que mais orgulha a gente é, sem dúvida, como eles se tornam cidadãos interessantes, né? Como eles estão conectados com as questões do mundo. As questões do vestibular, das redações, por exemplo, são questões muito relacionadas a temas contemporâneos. E esses estudantes, eles estão preparados para responder esses temas, não só academicamente, mas também como seres humanos que estão preocupados com o outro, que estão conectados com as questões do mundo contemporâneo. Então, eu entendo que, para a gente, é muito essencial ver que esses estudantes saem da Escola Parque pessoas mais empáticas, pessoas que conseguem se conectar com temas caros para nós, como escola, né, dentro da filosofia e dos pilares da escola, como temas relacionados à sustentabilidade, às questões raciais, às questões éticas de uma forma geral. Então, eu me orgulho ver essa trajetória e ver que esses estudantes saem daqui e querem voltar para a escola de alguma forma. A gente sempre recebe estudantes querendo fazer estágio, querendo de alguma forma visitar os professores, visitar a escola, porque tem uma conexão afetiva com esse espaço, que não vem só da construção acadêmica, mas também dessa construção ética e cidadã que a gente consegue fazer ao longo do percurso da escola. A viagem para a Amazônia, ela também foi um diferencial na minha vida. A gente, de fato, volta de lá muito transformado. Em muitos sentidos, né? Não só porque tem outras cosmovisões, outras percepções de mundo. A gente se conecta com a floresta de uma forma muito ampla, não só com as pessoas que ali habitam, mas também com a própria natureza e a forma de se relacionar com ela. A forma como os estudantes saem transformados é muito gratificante para a gente, porque eles falam muito disso, né? Como que eles escolhem profissões depois que voltam da Amazônia, como que eles
se conectam de outra forma com o ser humano, como que eles respeitam o tempo, a temporalidade, né? De outra forma. Eu vi muito isso nas viagens deles falarem sobre como que eles começaram a se conectar entre si de forma diferente depois dessa viagem, porque principalmente não tem ali acesso à internet, né? Não tem o celular, então eles começam a entender que eles precisam olhar de fato, efetivamente, para o outro. Mas não só, eu acho que as pessoas, as lideranças que estão ali nas comunidades ribeirinhas e indígenas, são lideranças muito interessantes, que provocam neles reflexões importantes sobre como se conectar com o mundo, com o outro, com a natureza, e como que essas coisas estão completamente integradas. Os estudantes fazem aqui projetos interdisciplinares muito interessantes. E esses projetos, eles acontecem a partir de processos investigativos. Então, eles não têm um produto final já estabelecido. Eles têm uma pergunta norteadora e, a partir dessas perguntas, eles vão entendendo, no processo investigativo, qual solução, por exemplo, eles poderiam trazer para uma questão específica que é levada pelos professores. E assim, quando a gente faz culminâncias desses projetos, é interessante porque a gente vê que não está ali só um produto criado para a mostra, mas está ali todo fruto de um processo investigativo que, às vezes, eles criam artefatos que estão ainda em processo. E é muito importante para a gente isso, como escola construtivista também, porque a gente entende que eles estão também preocupados muito mais com o percurso do que com o produto final. E dentre os projetos da escola, tem um projeto que eu considero muito importante, que é o projeto de enfrentamento ao racismo. A gente faz algumas atividades ao longo do ano, para além de estar no nosso currículo esse tema, eles fazem atividades também nos percursos interdisciplinares. Mas, por exemplo, na Semana de Enfrentamento ao Racismo, os professores fizeram atividades como eles tiveram que debater entre eles o que seriam exemplos de racismo institucional, de racismo estrutural, de racismo recreativo, de outros tipos, outras formas de expressão do racismo. E, a partir dali, eles construíram possíveis questões cotidianas que eles podiam pensar em não solucionar, né, porque a gente solucionar as questões raciais não é bem a pretensão, mas pelo menos tentar pensar em dirimir as consequências do racismo no nosso cotidiano escolar. A gente costuma, quando a gente vai apresentar a escola, mostrar os últimos temas de redação do Enem, que eu acho que é interessante, porque se a gente pega, por exemplo, os últimos 8 temas, a gente vê que todos eles são trabalhados com muita profundidade no nosso cotidiano. Então, é natural, por exemplo, quando a gente está falando de enfrentamento ao racismo, que é um tema muito caro a nós como escola, que eles consigam ir bem no vestibular, na redação, nas questões que são concernentes a esse tema, porque eles trabalham isso no currículo cotidianamente, mas também nos projetos da escola. E é muito importante, como profissional, você estar num lugar que você acredita na filosofia, que você vê que os discursos que a gente faz, né, quando a gente vai apresentar a escola, não são fakes, não são coisas que a gente faz porque a gente está querendo vender a escola. Eles efetivamente acontecem no cotidiano. A minha filha está aqui, então essa também é uma escolha, porque eu poderia colocar em outros espaços, e eu escolhi essa escola porque eu também acredito nesse processo que a escola constrói, não só de preparação para o vestibular, mas também de construção cidadã, de como que eles saem daqui sujeitos que são mais interessantes para esse mundo, que pensam no outro, que são éticos, que são comprometidos, que são empáticos. Então, sem dúvida, a minha satisfação aqui é de poder acreditar nesse projeto e estar aqui trabalhando numa proposta que eu me identifico. Um depoimento de uma aluna que entrou esse ano, que eu acho que é interessante de dividir, é que ela chegou uma vez na sala para mim e falou assim: Renata, eu estou entrando esse ano na escola e eu queria dizer para você que pela primeira vez eu estou me sentindo um sujeito, estou me sendo vista como um indivíduo, porque eu me sentia mais numa massa, e agora eu estou me sentindo efetivamente escutada,
as pessoas se preocupam verdadeiramente comigo, e eu nunca senti isso no outro espaço que eu estudava. Esse depoimento me marcou porque é justamente isso que a gente busca na escola, esse olhar mais individualizado, reconhecer cada estudante nas suas idiosincrasias, nos seus percursos, entender as suas dificuldades, tentar corrigir essas defasagens, pensar em caminhos possíveis para eles. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Escola Parque.